Gente, motorista bate o carro e foge do local do acidente. Aí você vai dizer assim... De novo, Jasso? De novo? Vou te responder. De novo. De novo. Só que essa história que eu vou trazer agora para você tem ainda outros agravantes. E é claro, além de ser uma história que se repete com novos personagens. O motorista estava com a mulher e os filhos no carro. Depois de cruzar uma preferencial e atingir um motoqueiro, ele invadiu um terreno e quase atingiu a casa. Aí o que ele fez? O que ele fez? Pegou as crianças e deixou a mulher no local do acidente para assumir a bronca. Mas por quê? Mas por quê? Será que ele tinha bebido também? Quer dizer, além de furar preferencial, além de causar um acidente, sair do local, será que seria esse o motivo? Levou as crianças, todos tiveram ferimentos leves no carro, deixou a mulher lá. O fato é, vamos falar a verdade, né? Deixou a mulher para assumir a bronca, foi covarde, né? Foi, né? Mas a polícia apertou a mãe das crianças. E aí ela contou tudo para a polícia. Você vai ver mais na reportagem do Marcelo Borges. Pode rodar. O motociclista cercado por socorristas teve a perna quebrada. Ele foi imobilizado e levado ao Hospital Cajuru pelo Corpo de Bombeiros. Segundo testemunhas, o motorista do carro provocou o acidente ao nem frear e passar direto por esta preferencial na Vila Maria Antonieta, em Pinhais. Após a batida, o automóvel ainda invadiu o quintal de uma casa depois de quebrar o muro. O detalhe é que o motorista estava acompanhado da mulher e dos 2 filhos, ainda crianças. Ele pegou as 2 crianças e foi embora. E deixou aqui no local a esposa. A mulher, em um primeiro momento, tentou assumir que dirigiu o carro, mas ela não tem carteira de habilitação e logo contou a verdade, que era o marido motorista. Na chegada de guardas municipais, Jonathan Bacinello, 20 anos, já tinha fugido. Não sabemos ao certo a motivação. Quando chegamos aqui no local, ele já não encontrava-se, né? Então, agora vai caber aí os procedimentos aí, a Polícia Militar e fazer o levantamento aí de quem é o condutor do veículo. A suspeita é que o motorista deixou o local para escapar de um flagrante de embriaguez. Ele, a mulher e os filhos sofreram ferimentos leves. A esposa prestou depoimento à Guarda Municipal e entregou os documentos do marido aos agentes. Nenhum morador da casa ficou ferido. Pois é, eu fico impressionado, porque vai dia menos dia, se não todos os dias, ou quase todos os dias, a gente traz aqui no Balanço Geral a informação, a notícia triste de que alguém bateu o carro, de que alguém se envolveu num acidente, de que alguém deixou um motociclista, um motoqueiro caído no asfalto, foi embora, fugiu, sem dar atendimento à vítima. Quase todo dia tem notícia disso e eu fico pensando, parece que quanto mais a gente fala de que não se deve beber e dirigir, que essa combinação não dá certo, as pessoas continuam fazendo. E me parece até que aumentou. Parece até que aumentou, não, aumentou. Eu tenho aqui a informação, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, informações do BPTran diz que aumentou em 3,4. O número passou de 117 para 121 prisões. Estou falando do primeiro trimestre. Números do BPTran. Aumentou, gente, na pandemia. Era para o pessoal ficar em casa. Parece que tinha menos carro na rua, mas mais tragédias. Aí tem os números aqui também que a produção me passou. Entre janeiro e junho deste ano, o BPTran encaminhou 259 motoristas embriagados. É gente, hein? Você imagina isso no trânsito? Você imagina o perigo? Então, entre janeiro e junho deste ano, o BPTran encaminhou 259 motoristas embriagados e lavrou
620 notificações a motoristas nesse período. Por quê? Porque tem uns que estavam dentro daquele limite, né? E aí recebe apenas a punição administrativa, que assim é chamada. Por isso eu recebo aqui no estúdio hoje para conversar comigo o delegado titular da Dedetran, que é o doutor Leonardo Carneiro. Ele está à frente da Dedetran, ele é o delegado titular da delegacia desde 2019, né, doutor Leonardo? Isso. Obrigado pela sua presença aqui. O doutor Leonardo vai conversar um pouco com a gente. Vamos tentar entender um pouco mais o que está acontecendo. O doutor Leonardo é um delegado experiente, ele já trabalhou em outras delegacias, inclusive comandou inúmeras investigações na DENARC e outras delegacias também. E ele usa, inclusive, né, todo o seu conhecimento, né, para atuar firmemente também lá na Delegacia de Trânsito. Eu gostaria de falar de maneira ampla, doutor. O senhor tem ideia do que está acontecendo, doutor? Porque parece que estão desrespeitando cada vez menos as leis, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Jason. Boa tarde, doutora Márcia. É uma satisfação estar aqui no programa. Então, na realidade, nós percebemos que, em que pese com a pandemia, a gente tenha tido uma redução do número de casos de embriaguez ao volante, houve um aumento dos casos de omissão de socorro e fuga do local do acidente. Nós acreditamos que pelo fato das vias estarem mais vazias, a pessoa acaba acreditando que vai se envolver no acidente, vai se evadir, se ninguém viu, não vai ser possível identificar o veículo. O que é totalmente o contrário do que ocorre em nosso cotidiano, já que hoje nós vivemos em um verdadeiro Big Brother, com todas as ruas monitoradas, e a Polícia Civil ela tem diversas formas de identificar esse veículo, de identificar os condutores, tanto que no ano de 2019, aliás, no ano passado, no ano de 2020, o nosso índice de elucidação superou 95% em casos de homicídio envolvendo veículo automotor. Doutor, e o senhor que já passou por outras delegacias, quais são as peculiaridades que o senhor encontrou, né, as diferenças que o senhor encontrou à frente da Delegacia de Trânsito, já que é um crime que facilmente poderia ser evitado, né? Sim, com certeza. A principal diferença que eu percebi é o tipo de vítima e o tipo de criminoso. Como eu sempre comento, em algumas outras delegacias existe um grupo de risco. Na divisão de homicídios, nós temos ali mais de 90% dos casos tem envolvimento com tráfico de drogas, então a vítima ou é usuária, ou ela é um acerto de contas. Assim como você tem outras unidades, como na própria DENARC, o criminoso, a pessoa que se envolve nesse tipo de crime, ela já tem um histórico de passagens criminais. Na Dedetran, não. Pode ser a vítima, pode ser uma estudante que está atravessando uma avenida para ir para a universidade, pode ser uma senhora que está indo para uma casa de repouso e vai atravessar a rua e um motorista embriagado acaba tolhendo ela e causando um acidente. Então, não tem um grupo de risco, né? Doutor, a nossa função aqui também é fazer a prestação de serviço. Existe a diferença entre a pessoa que é causadora de um acidente. Então, o acidente já aconteceu, esse delito de trânsito já aconteceu. Mas a diferença entre ela permanecer no local, então escapando da omissão de socorro, prestando efetivamente ajuda à vítima, ou a situação em que ela foge. Criminalmente, quais são as diferenças em termos dessa consequência penal? Sim, com certeza. Nós temos duas situações em que a pessoa fica no local, presta pronta e integral socorro. E nesse caso, o condutor ele não pode ser autuado em flagrante, porque existe a benesse do artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o código que ele prioriza a vida. Diferentemente, uma situação diametralmente oposta de quando ela foge do local. Além do crime de homicídio, de lesão corporal no trânsito que ela vai responder, ainda tem a questão da omissão de socorro, da fuga do local do acidente. Então, o ordenamento jurídico, ele permite a pessoa escolher como ela quer ser tratada pela Polícia Judiciária e pela Justiça. Como uma pessoa que, infelizmente, se envolveu no acidente, mas procurou minimizar todas as consequências, ou como um criminoso que praticou uma lesão corporal ou um homicídio e tentou de todas as formas sair do local e se eximir da sua responsabilidade, inclusive deixando a pessoa amíngua e podendo morrer no local do crime. Doutor, vamos supor aqui uma situação, eu acho até que, como disse a doutora Márcia, de orientação, né, para as pessoas. De repente, sei lá, por um acaso do destino, elegeu-se lá o motorista da rodada. O motorista da rodada não respeitou e tomou 2 latinhas de cerveja, sei lá. E aí, de repente, se envolve num acidente. E aí ele fica para dar o atendimento. Muita gente
foge, né, e acaba se omitindo do socorro. E aí eu queria saber do senhor se tem alguma relação que possa, por exemplo, nesse sentido, alguma orientação nesse sentido. A pessoa não estava totalmente alcoolizada, enfim, né, vamos dizer que tivesse dentro daqueles limites administrativos, né, em que a pessoa paga a multa e tal, né, vai ter que fazer reciclagem, aquela coisa lá toda e tal. É melhor que ele fique no local, doutor? Com certeza. É melhor Isso alivia de alguma forma? Com certeza. Se eu pudesse dar uma sugestão pura e simples, fique no local, preste pronto e integral socorro. Por quê? O fato de você se ausentar do local, ele faz com que você também tenha o agravamento da pena, da fuga do local do acidente, da omissão de socorro, e não só para o condutor. As pessoas que estão no veículo, os ocupantes, caso eles também fujam do local e não prestem socorro, eles também podem ser responsabilizados por esse crime. Então, assim, e além de tudo, Jason, não só a questão do ordenamento jurídico, mas uma questão humanitária, é uma questão de empatia, uma questão de amor ao próximo e, principalmente, você pode salvar vidas quando você fica no local do acidente e presta pronto e integral socorro. Doutor, o senhor citou aí uma situação muito interessante. Muito interessante. Quem pega uma carona e sabe que aquele motorista bebeu, pode ser responsabilizado também? Então, vai variar muito com relação ao crime que esse condutor praticar. Caso seja um homicídio doloso e esse ocupante do veículo tem uma participação nesse crime através de uma instigação, tem um racha, por exemplo, e ele instigue o condutor a acelerar o veículo, a participar do racha, ele pode ser coautor do crime de homicídio. De qualquer forma, o fato dele se ausentar do local sem prestar socorro, ele já responde também pela omissão de socorro. Doutor Leonardo, quando o senhor falou em racha, me lembrou que a gente passou algumas situações aqui e nós apresentamos essa circunstância do racha. E existe uma ideia geral de que as pessoas têm que combinar isso antes, né? Então, como é que é essa combinação para o racha? Como é que funciona quando a gente vê isso como na situação criminal? Excelente pergunta, doutora Márcia. Normalmente as pessoas têm uma visão glamourizada do racha, até se baseando em filmes como Velozes e Furiosos, onde você tem dois veículos tunados, com uma mulher de visual atraente, com duas bandeiras para dar um sinal, onde esse racha ele é pré-combinado. Mas na realidade, para que a pessoa responda pelo crime de racha, por uma disputa não autorizada, basta que durante a via, em uma ultrapassagem que o outro não permitiu, ou até mesmo com um barulho ali de um motor que tem um barulho mais alto, essas pessoas se instiguem e achem que ali o caminho mais fácil é praticar uma disputa não autorizada, e isso já vai ser suficiente para caracterizar o crime de racha. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui, mas eu acho que vale a pena, né, ouvir do senhor, que é delegado titular da DDTRAN, se pudesse resumir numa ou duas frases o conselho que o senhor daria para os motoristas da nossa cidade, doutor, para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo. Sim, acho que uma frase é a que eu disse no início. Se eu pudesse dar uma única sugestão, preste pronto e integral socorro. E a segunda, o agente que se envolve em um acidente de trânsito, o condutor, ele tem a discricionariedade e o poder de escolher como ele vai ser tratado pelo poder público. Então você pode ficar no local e ser tratado como uma pessoa que se envolveu no acidente, ou se ausentar no local e ser tratado como um criminoso. Doutor Leonardo Carneiro, delegado titular da DDTRAN, muito obrigado pela sua presença aqui, viu, doutor, hoje aqui no Balanço Geral. Boa sorte lá à frente da sua delegacia. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar com a população. Acho que o trânsito, mais do que qualquer coisa, qualquer atuação da DDTRAN, o mais importante é a conscientização e a educação.